Tudo bem, alunos do segundo ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula a gente vai falar sobre permutações simples. Permutação simples é o tipo de agrupamento ordenado, sem repetição, em que entram todos os elementos em cada grupo. Exemplo: quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados usando-se os algarismos elementos 2, 4 e 5. Para resolver esse exemplo aqui, eu vou usar primeiramente a árvore das possibilidades. Então eu vou colocar aqui, eu quero formar número de 3 algarismos usando 3 algarismos. Então aqui eu vou colocar aqui, primeiro algarismo. Depois, segundo algarismo. Depois, terceiro algarismo. E aqui depois os números formados. Números formados aqui. Então aqui eu tenho 3 algarismos, no caso o 2, o 4 e o 5. Para o primeiro algarismo, eu posso usar os 3, né? Então vou colocar aqui, eu tenho 3 possibilidades para o primeiro algarismo. Então vai ficar, aqui eu tenho 2, o 4 e o 5. Agora, para o segundo algarismo, o que vai acontecer? Se eu usar o 2 aqui, se eu usar o 2 como primeiro algarismo, para o segundo algarismo, eu vou utilizar quem? O 4 e o 5. Se eu usar o 4 como primeiro algarismo, para o segundo eu vou usar quem? O 2 e o 5. E se eu usar o 5 como primeiro algarismo, para o segundo eu vou usar quem? O 2 e o 4. Ou seja, para o segundo algarismo, eu vou ter 2 possibilidades. Agora o terceiro algarismo. Se eu utilizar o 2 como primeiro algarismo e utilizar o 4 como segundo, eu vou poder utilizar quem aqui para o terceiro? Vou poder usar o 5. Se eu usar o 2 como primeiro, o 5 como segundo algarismo, o que vai acontecer? Para o terceiro eu vou poder usar quem? O 4. Se eu usar o 4 como primeiro algarismo, o 2 como segundo, eu vou usar quem? O 5 aqui como terceiro algarismo. Se eu utilizar o 4 como primeiro algarismo, o 5 como segundo algarismo, eu vou utilizar como terceiro algarismo o 2. Se eu utilizar o 5 como primeiro algarismo, o 2 como segundo algarismo, eu vou utilizar quem como terceiro? O 4. E se eu utilizar o 5 como primeiro algarismo, o 4 como segundo algarismo, eu vou usar quem como terceiro? No caso aqui o 2. Certo? Agora eu vou colocar os números formados aí. Então vou pegar aqui, 2, 4 e 5. Depois, 2, 5 e 4. Depois, 4, 2 e 5. 4, 5, 2. Depois, 5, 2 e 4. E depois, 5, 4 e 2.
Eu formei aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 números formados aqui. Então aqui eu formei 6 números aqui. Formei um total de 6 números aí. No caso aqui, permutação simples é o que? É um caso particular de arranjo simples. Nesse caso aqui, ó, esses 3 elementos, o 2, o 4 e o 5, eles aparecem em todos os números formados aqui, ó. Nesse caso eu chamo isso de quê? Permutação simples. O que é permutação? É quando eu mudo a ordem dos elementos, formando novos números. Certo? Nesse caso aqui, igual eu falei para vocês, permutação simples é um caso particular de arranjo simples. No caso aqui, ó, eu tenho 3 elementos, 3 algarismos, e quero formar número de 3 algarismos distintos. Se eu fosse usar a forma do arranjo simples aqui, ficaria o seguinte, ó. Arranjo de 3 elementos tomados de 3 a 3. Usando a forma do arranjo, vai ficar 3 fatorial, 3 menos 3 fatorial. Ou seja, vai ficar 3 fatorial, 3 menos 3 dá 0, né? Pela definição de fatorial, 0 fatorial é igual a 1. Então isso aqui vai ficar 3 fatorial sobre 1. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que desenvolver o 3 fatorial. Então fica 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6, né? No caso aqui eu tenho 6 números aqui, ó. Igual eu mostrei aqui, usando a árvore das possibilidades. Então eu tenho 6 números aí formados. Agora eu vou colocar aqui fórmula das permutações simples. Fórmula das permutações simples. No caso aqui, o que vai acontecer? A forma da permutação simples, no caso aqui, eu tenho arranjo de 3 elementos tomados de 3 a 3. Então vai ficar assim, ó. Qual que é a fórmula da permutação simples? Permutação simples, você vai utilizar essa fórmula aqui, ó. P de permutação. No caso de N, você vai colocar N fatorial. Você vai desenvolver esse N fatorial. No caso do exemplo aí, eu expliquei para vocês aí que no caso usando o arranjo vai ficar assim, ó. No caso vai ficar arranjo de 3 elementos tomados de 3 a 3. Isso aqui, ó, quando isso acontece, o valor de N é igual ao valor de P. Isso aqui você pode colocar assim para ficar mais simples. Você pode colocar, em vez de colocar isso aqui, você coloca P de permutação. No caso, como o valor de N é igual a P, você vai colocar P de 3. No caso, esse P de N é igual a N fatorial. Então, nesse caso aqui, como aqui eu tenho P de 3, basta você desenvolver o 3 fatorial. Certo? No caso do exemplo, né? Vou colocar aqui, ó, no exemplo, basta você desenvolver o quê? No caso, como são 3 elementos, 3 algarismos para formar número de 3 algarismos distintos, basta você pegar o quê? No caso, o valor, sempre que o valor de N for igual ao valor de P, eu tenho permutação simples. Então, no caso do exemplo, basta você pegar P de 3, que é igual a esse valor que você desenvolve o fatorial dele. Ó. P de 3 é igual a 3 fatorial, que vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. Desenvolvendo até 1, eu retiro o fatorial. Então vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6 números formados aí. Então a gente pode simplificar aí usando essa fórmula aqui, ó, das permutações simples.
Vamos aos exemplos aqui, ó. Mais exemplos. Exemplo 1. Quantos números de 4 algarismos distintos podem ser formados usando-se os algarismos 1, 3, 5 e 7? No caso aqui eu tenho 4 números, ou seja, 4 algarismos, para formar número de 4 algarismos. Então, se essa quantidade é igual, no caso aqui eu tenho o arranjo de 4 elementos tomados de 4 a 4. Então, nesse caso aqui, ó, valor de n é igual ao valor de p, o que vai acontecer? Eu tenho permutação simples, igual eu expliquei para vocês, que é um caso particular de arranjo. Então, isso aqui, ó, basta você colocar permutação p de 4. No caso, são 4 números aí que eu vou simplesmente mudar a ordem deles para formar novos números. Então, desenvolvendo P de 4, vai ficar 4 fatorial. E 4 fatorial vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24 vezes 1. Então, vou formar um total de 24 números. Exemplo 2. Quantos anagramas tem a palavra mito? O que é um anagrama? Qualquer ordenação das letras de uma palavra é denominado anagrama. Então, o que é um anagrama? Você vai pegar uma palavra, no caso aqui, essa palavra mito, é quando eu pego uma palavra e formo novas palavras a partir dessa palavra aqui, ó, mudando, ou seja, trocando a ordem das letras. E essas palavras podem ter significado ou não. Então aqui no caso é bem simples, ó. Nessa primeira parte, permutação simples, no caso aqui eu não tenho repetição de letras, ó. Todas as letras são diferentes. M-I-T-O. Aí você vai contar quantas letras você tem aqui? 1, 2, 3, 4. Então são 4 letras aí. Então você vai calcular a permutação de 4 letras. P de 4, né? Que é igual a 4 fatorial. E 4 fatorial você desenvolve todo aqui, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que é igual a 12 vezes 2, 24. É igual ao exemplo que eu fiz, né? 24 anagramas. Total de 24 anagramas. Exemplo 3 agora. No exemplo 3, considerar a palavra dilema e determinar o número total de anagramas. Dilema tem quantas letras? 2, 4, aqui ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Nenhuma letra repetida, né? Nessa primeira parte aqui eu não vou ter repetição de letras. Então, se são 6 letras, o que eu vou fazer? Calcular a permutação das 6. Então eu calculo P de 6, que é igual a 6 fatorial. 6 fatorial, como é que eu vou desenvolver isso aqui? Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando aqui vai ficar 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360 vezes 2, 720 vezes 1. Então eu tenho um total de 720 anagramas. Então eu tenho 720 anagramas aí. Agora, o número de anagramas que começam com a letra D. Então aqui, ó, quero os anagramas que começam com a letra D. Nesse caso aqui eu vou fixar uma letra no início aí da palavra. Então no caso eu vou colocar assim, ó, são 6 letras, não são? Eu vou colocar aqui, ó. Então nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 6 letras. Certo? Total de 6.
Só que o número de anagramas que começam com a letra D. Então, se começar com a letra D aqui, esse D é fixo. Vou fixar o D. Fixando a letra D aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou permutar as restantes aqui, ó, fazer a permutação do restante. Então vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5. Então, no caso, vai ficar a permutação de 5. Então, eu vou calcular P de 5 agora. Ou seja, 5 fatorial. No caso de 5 fatorial, vai ficar 5, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que no caso é igual a 20 vezes 3, 60 vezes 2, 120 anagramas, que começam com a letra D. 120 anagramas. Então aqui eu vou mexer somente com o restante aqui, ó. Então vou permutar aqui, ó, o restante. Essa letra D é fixa. Letra C. O número de anagramas que começam com a letra D e terminam com a letra A. Então aqui eu tenho 6 letras, né? Então vai ficar, ó, 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Se são 6 letras, eu vou fixar agora 2 letras. Tem que começar com D e terminar com a letra A. Então aqui, ó, se essas 2 letras são fixas, né? Vai sobrar quantas letras? Quantos que eu vou ter que permutar aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Eu vou permutar 4 letras que sobrou aqui, ó. Então aqui eu vou permutar essas 4 aqui, ó. Ou seja, eu vou calcular agora 4 fatorial. Então, P de 4, que é igual a 4 fatorial, que vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 anagramas. Que começam com D e terminam com A. Total de 24 anagramas. Letra D. O número de anagramas que começam com vogal. Então vai começar por vogal, né? Então vou colocar aqui, ó, primeiro. Nessa palavra dilema, quantas vogais que eu tenho? O I, o E e o A. No caso, são 3 vogais. Então vou colocar aqui, ó, primeiro 6 letras, né? Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que começar por vogal, não é? Qual que é a primeira vogal? O I. Então vai começar pelo I. Aqui então, no caso, eu vou permutar quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. Então vou fazer a permutação de 5 letras. Só que eu tenho mais vogais, não tem? Tem o I, o E e o A. Então vamos fazer a mesma coisa com as outras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também vai começar, no caso, com o E também. Então vou permutar 1, 2, 3, 4, 5. Então também vou calcular P de 5. E tenho mais uma vogal que é o A. Então nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai começar pelo A também, que são as 3 vogais que eu tenho. Então aqui eu vou permutar também, ó, 1, 2, 3, 4, 5 letras, P de 5. Então o que você vai ter que fazer agora? Calcular a permutação de 5 e multiplicar por 3, porque são 3 vogais, ou seja, 3 vezes a permutação de 5. Não é isso que eu tenho que calcular? 3 vezes a permutação das 5 letras aí, porque são 3 vogais. Então, calculando o P de 5, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60 vezes 2, 120. Não é? Então, nesse caso, 120, só que eu tenho que multiplicar por 3, né? Então, no caso, vai ficar aqui, ó, 120 vezes 3, que é igual a 360
anagramas. Então, um total de 360 anagramas. Agora, vamos falar de permutações com repetição de elementos. No caso, quando eu tenho repetição de elementos, o que eu vou ter que fazer aqui? Ó? Eu vou pegar a permutação. Esse N é o total das letras da palavra. Eu coloquei aqui ó, esse alfa, beta e gama, no caso, representando as letras repetidas. Então, você vai pegar aqui o total de letras, que é N fatorial, e vai dividir, no caso aqui, pelas repetições. Ó, no caso que tiver alfa fatorial vezes beta fatorial vezes gama fatorial. Primeiro exemplo aí, ó. Quantos são os anagramas da palavra arara? No caso aí, arara tem quantas letras? Arara tem 5 letras, o total de 5 letras. Agora você vai olhar quais são as letras que repete. O A repete 3 vezes. Então, no A, no caso aqui da palavra arara, eu tenho, no caso, a letra A repete 3 vezes. E a letra R repete 2 vezes. Certo? O A repete 3 e o R repete 2 vezes. O que você vai fazer agora? Usar essa fórmula aqui, ó. Que agora eu tenho repetição de elementos. Então você vai calcular assim, ó, você vai pegar a permutação. Qual que é o total de letras da palavra arara? 5 letras. Então você vai pegar P de 5, né? E aqui em cima você vai colocar as repetições, ó. O A repete 3. E o R repete 2. Agora você vai fazer aqui, ó, calcular esses anagramas. Como é que vai ficar aqui? Ó? Primeiro, o total. Vai ficar 5 fatorial dividido por... Agora as repetições. Então, o A repete, vai ficar 3 fatorial vezes 2 fatorial, que são as repetições de letras. Porque letras repetidas não formam não formam uma nova palavra. Então, nesse caso aqui, ó, vai ficar 5 fatorial. Esse 5 fatorial eu vou desenvolver até o 3, que é o maior dos dois aqui. Ó. Vai ficar assim, ó. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Não retira o fatorial. Não desenvolvi até o 1. Aqui embaixo você coloca 3 fatorial. E esse 2 fatorial aqui, ó, você desenvolve ele todo, até chegar no 1. Ó. 2 vezes 1. Aí eu retiro o fatorial. Certo? Então aqui eu elimino 3 fatorial, multiplicando em cima vai ficar 5 vezes 4, vai dar 20. Embaixo 2 vezes 1, que é igual a 2. 20 dividido por 2, que vai dar 10 anagramas. Então, um total de 10 anagramas. Segundo exemplo. Considerar a palavra camarada e determinar. Letra A. O número total de anagramas. Quantas letras tem a palavra camarada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então eu tenho um total de 8 letras. No caso aqui dessas 8 letras, quais são as letras que repete? No caso somente o A que repete 4 vezes. Então no caso aqui, ó, a letra A ela repete 4 vezes. Certo? Letra A repete 4. Eu vou calcular aqui agora, ó, permutação. Você vai colocar o total aqui, que é 8 letras, né? E aqui em cima as repetições, no caso o A com 4 letras. Agora você vai desenvolver isso aqui, ó. Então vai ficar o total de 8 fatorial. Aí você divide pelas repetições, no caso 4 fatorial. Aqui você desenvolve o 8 fatorial até chegar no 4 fatorial. Então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Dividido por 4 fatorial. Agora aqui, ó, eu elimino 4 fatorial.
certo? Multiplicando aqui, ó, vai ficar 8 vezes 7. No caso aqui vai ficar 56 vezes 30, que vai dar 1.680 anagramas. 1.680 anagramas. Na letra B, o número de anagramas que começam com a letra A. Então aqui, o total de 8 letras, certo? Então tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui eu tenho o total de 8 letras, certo? Só que eu quero o número de anagramas que começam com a letra A. Então vou fixar o A aqui no início, ó. O A aqui vai ficar fixo. Então o A vai ficar fixo aqui, ó. Aí nesse caso, no restante aqui, ó, vai ficar assim, ó. K, Ma, Ra, Di. Então nesse caso, eu vou fazer o quê? Eu vou permutar somente 7 letras aqui, né? Vai ficar somente as 7 aqui, ó. Eu vou permutar as 7 letras. Então o A aqui vai ser fixo aqui, ó. Só que agora, das 8 letras, o que vai acontecer? Eu vou calcular permutação. Se são 8 letras, uma vai ficar fixa, então vai sobrar 7. Então vai calcular a permutação de 7. Agora, as repetições. No caso aqui, como o A é fixo aqui, ó, no caso agora vai diminuir 1, não vai? Se repete 4A, esse A aqui é fixo. Então agora eu vou calcular aqui, ó. Vou pegar somente esses 3 aqui agora, ó. Que eu vou mexer somente aqui, ó. Vou permutar somente essas aqui. Então no caso aqui vai ficar a repetição de... O A agora vai repetir 3 vezes. Então o A agora vai repetir 3 vezes. Calculando isso aqui vai ficar 7 fatorial sobre 3 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido por 3 fatorial. Eliminando o 3 fatorial, vai ficar 7 vezes 6, 42 vezes 5, 210 vezes 4, 840 anagramas. Então tem um total de 840 anagramas. Então, assistam a essa explicação para vocês responderem as questões de 16 a 20 da apostila. Até a próxima aula.